O episódio de hoje é sobre bandeiras, o que pode parecer assim um tema um pouco aborrecido. Não é, eu não acho que seja um tema aborrecido, mas para quem acha que sim, que não interessa assim tanto, deixo uma promessa. No final do episódio vou revelar um segredo pessoal que me deixa um pouco envergonhado. Fica como recompensa para quem ouvir o episódio até ao fim. As bandeiras são o tema aborrecido por excelência. Não sei se todas as pessoas que me estão a ouvir conhecem a série A Teoria do Big Bang, que é sobre um grupo de físicos e sobre a Penny, a amiga que vive no mesmo andar. Foi uma das séries mais vistas nos Estados Unidos, durou mais de uma década e ainda hoje podemos encontrar por essa televisão fora. Havia por lá uma piada recorrente que aparecia em vários episódios. O Sheldon, que é o gênio científico desligado da vida real, tinha um programa de YouTube sobre bandeiras. A piada era clara. Só mesmo uma pessoa como o Sheldon para achar que o tema bandeiras é interessante. Olha, eu confesso, eu acho o tema interessante e não sou propriamente um Sheldon. Acho eu, se calhar até sou. Se calhar os meus amigos todos à minha volta acham que eu sou uma espécie de Sheldon, sem a parte de ser um gênio da física. Mas na verdade o tema é mais interessante do que parece. As bandeiras, se vimos bem, simbolizam a ideia, as bandeiras que nós vemos nos Jogos Olímpicos, nos Jogos de Futebol, nas escolas, à frente de todos os edifícios públicos que todos os países têm, elas simbolizam a ideia política que teve mais sucesso desde sempre, provavelmente. O nacionalismo. O que eu quero dizer com o nacionalismo, neste caso, o nacionalismo é uma palavra perigosa que quer dizer muitas coisas. Neste caso, o que eu quero dizer é a ideia de que a Terra se divide em Estados e que esses Estados devem corresponder a nações. E esta ideia ganhou em toda a linha nos últimos 2 séculos. E é uma ideia bastante recente. Ganhou a ideia, não quer dizer que todos os Estados atuais correspondam a nações. Agora, há esta ideia muito, muito forte de que cada Estado deve ser uma nação e que cada nação deve ter um Estado. É por causa dessa ideia ser tão forte e aparentemente tão natural, apesar de ser tão recente, que, por exemplo, muitos espanhóis ficam horrorizados se algum catalão disser que a Catalunha é uma nação. O espanhol diz logo, claro que não é, a nação é Espanha, e se a Catalunha não é independente, então não é uma nação, ponto final. E ao mesmo tempo, muitos catalães que consideram a Catalunha nação, automaticamente consideram que, por ser uma nação, terá direito à independência. É daqui que veio o conflito. Desta ideia de que a cada Estado corresponde a uma nação. E a cada nação um Estado. E por isso, se consideramos que existe uma determinada nação, essa nação deverá ter um Estado. E se existe um Estado determinado, esse Estado corresponde a uma nação. É uma ideia muito recente, até ali finais do século XVIII, até a Revolução Francesa, até a Revolução Americana. A palavra nação não queria dizer uma entidade política, era apenas uma descrição de um grupo de pessoas com características comuns. Aliás, falámos disto na semana passada naquela breve história da ignorância, se não estou em erro. Depois, com vários desenvolvimentos políticos muito acelerados, criou-se esta ideia de que as nações são a unidade política por excelência. E hoje o mundo divide-se mesmo em Estados que se veem quase todos como nações. E por isso têm bandeiras, todos os Estados da Terra têm bandeiras, têm hinos, emitem passaportes. Muitos deles escolhem uma língua nacional, e aqui temos muitos conflitos e há muita coisa interessante para dizer. Mas a verdade é que temos esta espécie de conjunto de símbolos que muito padronizados, bandeira, hino, capital, um mapa muito bem definido que nós vemos, e a língua em muitos casos, e tudo isto parece natural, parece que vem de sempre, que sempre houve países com bandeiras e passaportes, e no entanto é tudo muito recente. Os passaportes, os hinos, as bandeiras, é tudo dos últimos 2 séculos. De todos estes símbolos, as bandeiras são o símbolo mais visível. Não há, de facto, como disse, Estados sem bandeira. E nós achamos isto tão natural, embora, na verdade, mais uma vez, seja tão recente, que até atiramos a ideia para o passado. Não sei se lembram que víamos nos livros da escola, e ainda hoje encontramos, as várias bandeiras de Portugal desde Afonso Henriques. Olha, muitas destas bandeiras antigas, a bandeira de Afonso Henriques, por exemplo, foram inventadas na década de 40 do século XX. Dom Afonso Henriques e o reino que ele criou, Portugal, tinham símbolos, mas eram símbolos acima de tudo do rei. E depois
por causa dele, do reino. Não eram símbolos mais pessoais, do soberano, símbolos todos os nobres tinham um símbolo, tinham brasões, e este era o brasão do rei. Não havia propriamente bandeiras retangulares a ondular ao vento em mastros plantados à porta do Castelo de Guimarães. Não havia nada disso. Os países, nem sequer havia a ideia de país como unidade política. Havia reinos, havia principados, havia ducados, havia uma mistura de entidades políticas, às vezes umas dentro das outras. Cada uma delas teria símbolos que correspondiam à pessoa que estava à frente delas, mas não havia esta ideia de um país, uma bandeira e por aí fora. As bandeiras nacionais apareceram com base nas bandeiras marítimas, que indicavam a proveniência dos navios, e algumas das primeiras bandeiras que foram usadas como bandeiras nacionais, como bandeiras civis pelos cidadãos, como bandeiras que simbolizavam a nação, o conjunto de cidadãos e não propriamente o soberano. Duas destas bandeiras foram a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da França. Curiosamente, estas duas bandeiras mantiveram-se até hoje, com algumas pequenas mudanças. No caso dos Estados Unidos, que ganhou muito mais estrelas, a da França mantém-se bastante igual ao que era. Ao longo do século XIX e XX, os vários Estados foram adotando bandeiras padronizadas, que começaram a ser definidas por lei, e algumas até estão nas constituições. E muitas destas bandeiras, não todas, mas muitas, surgiram das tais bandeiras marítimas que serviam simplesmente para identificar navios, para identificar a proveniência. Hoje nós achamos que as bandeiras que estão nos navios vêm da bandeira nacional, mas na verdade foi ao contrário. Muitas das bandeiras nacionais é que foram criadas a partir das bandeiras que os navios usavam. Ora, quando a República se implantou em Portugal, 5 de outubro de 1910, a ideia de bandeira nacional já existia. Muitos países já tinham bandeiras e por isso a República teve de escolher uma bandeira para substituir a bandeira azul e branca, que na verdade, se virmos bem, terá sido a primeira ou talvez a segunda. Isto depende também, porque isto foi aqui um processo não muito claro, mas terá sido das primeiras bandeiras de facto a serem usadas como bandeiras nacionais. A bandeira azul e branca do final da monarquia era já usada como bandeira nacional em Portugal. E a República achou que devia ser substituída. E eu vou confessar uma coisa: se eu vivesse na época e se me perguntassem se houvesse um referendo, eu votava pela manutenção da bandeira anterior, mas simplesmente tirando a coroa. Teria gostado muito que a bandeira tivesse ficado azul e branca. Não ficou, paciência. Ficámos com esta bandeira que é nossa e todos nós gostamos, e quando vemos um jogo de futebol torcemos por essa bandeira, e não só. Estou só a dar um exemplo muito claro do nacionalismo no desporto, ou seja, o desporto hoje faz-se muito também de jogos entre bandeiras, entre seleções, entre países. Ora, como disse, quando a República teve de escolher uma bandeira, houve várias propostas, e as propostas são muito curiosas. É fácil encontrar na internet. Eu deixei aqui como imagem deste episódio uma das propostas, e se tivesse ganho, qualquer uma destas propostas, se tivesse ganho, seria perfeitamente natural hoje, mas hoje olhamos para elas e achamos aquilo um bocadinho assustador. Havia desde bandeiras parecidas com a bandeira do Brasil, mas com as cores que hoje são as cores nacionais. Temos bandeiras com uma bandeira muito estranha, com 3 faixas, uma verde, outra vermelha e outra azul, e depois uma metade branca. Temos bandeiras, uma das propostas, a proposta de Alexandre Fontes, tinha uma espécie de bandeira do Reino Unido no canto superior esquerdo, como acontece também com a Austrália e com a Nova Zelândia, mas esta bandeira do Reino Unido nem sequer tinha as cores do Reino Unido. Tinha uma cor verde e vermelha, e esta cor verde e vermelha aproxima esta pequena bandeira no canto desta proposta da bandeira do País Basco, da Icorrinha. É muito estranha, esta proposta é muito estranha. Depois temos uma proposta em que temos um RP, República Portuguesa, no meio, e temos aquela que ilustra este episódio, que parece a bandeira dos Estados Unidos, mas com as faixas azul, vermelha, verde e branca, e com estrelas também no canto superior esquerdo. É muito curiosa, parece-nos muito estranha, mas foi uma das propostas. O facto desta proposta ser baseada na bandeira dos Estados Unidos é relativamente natural, porque foi uma das primeiras bandeiras civis, como disse, e além disso foi também uma das primeiras repúblicas com um presidente. A ideia de presidente
Aliás, foi a primeira república com um presidente, com este nome para o título de chefe de Estado. Tinha havido repúblicas anteriores, a começar pela República Romana, e não só, mas uma república que tem um presidente à frente, foram os Estados Unidos o primeiro país a ter esta designação. Olha, estamos na pilha de livros e por isso convém falar de um livro. E eu li há uns tempos um livro chamado Worth Dying For, de Tim Marshall. A tradução do título seria algo como Algo por que vale a pena dar a vida. E as bandeiras, desde que começaram a ser usadas como bandeiras nacionais, são vistas como símbolo supremo dessa ideia de pátria, de um valor que está no centro dos Estados modernos e que, se vimos bem, substitui um outro valor anterior e que esse também estava no centro da vida cívica da época, que era a religião. A Europa deixou de ter a religião no centro da sociedade e passou a ter a nação no centro dessa sociedade. O livro é muito interessante. Eu acho que o Sheldon haveria de gostar, mas tenho certeza que também muitas das pessoas que me estão a ouvir aqui também haveriam de gostar de ler este livro. É pena não estar traduzido ainda, fica a ideia, mais uma proposta de tradução. Há outros livros deste autor traduzidos para português, este ainda não foi que eu saiba, estive à procura e não encontrei, mas devia ser traduzido. E agora, como disse no início, uma confissão pessoal. Eu quando era novo, assim, sei lá, 12 anos, talvez, 12... 13, não sei, não me lembro. Mas quando tinha assim, no início da adolescência, eu tinha uma espécie de hobby muito particular, uma daquelas obsessões adolescentes, que era, eu inventava na minha cabeça um país particular, que tinha um nome, tinha uma bandeira, tinha um mapa, ainda acho que devo guardar para ali uns mapas. Eu sei que o mapa quase decora na cabeça, não me esqueci, tinha uma história, tinha histórias neste país. Eu não vou revelar o nome do país, fica para um dia destes, mas vou fazer uma confissão. Eu pedi à minha avó Gisela para criar em pano, ela era costureira, para criar em pano a bandeira desse país inventado. E ela fez isso mesmo, essa bandeira existiu. Confesso que já não sei onde é que ela está, gostava muito de encontrar essa bandeira, mas sei de cor, qual era o aspecto, as cores e como é que era, e um dia destes eu volto a fazer essa bandeira e vou, se calhar, mostrar aqui neste canal. Não sei, vamos ver. Sem coragem para isso. Era, assim, cada adolescente, cada criança tem as suas maluqueiras. A minha era criar, e também criava a língua. Eu inventava a língua do país. Enfim, não vou dizer muito mais para não me envergonhar. Se calhar um dia deste ainda me ponho para aqui a contar a história desse país inventado. Para já, é tudo. Até amanhã.